estamos com o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, o Despertar da Consciência, falando sobre a lei como diretriz. Esse é o nosso sexto programa da série número 7, falando sobre os elementais do reino mental ao pré-humano. E você que está aí acompanhando o nosso estudo, né, já estamos no sexto programa dessa série, então você deve estar vendo, né, que eu e o Sebastião utilizamos sempre uma camiseta personalizada do Despertar da Consciência. Se você também quiser adquirir a sua, presentear alguém, é só você também ligar para a Neuza Marques no telefone 11 2455 8138. Sebastião, vamos retomar aqui o nosso estudo. Convido você, então, para irmos para a página 265, fazer a leitura aqui de uma citação. Confirma-se a presença dos elementais ou espíritos da natureza e a existência de um único elemento primitivo. Tudo é interligado e solidário. Antes, assimilam os conhecimentos, como alunos dedicados. Depois, o transferem como hábeis professores. O dinamismo, a solidariedade e a perfectibilidade são características fundamentais da lei. Todos os espíritos passarão por todos os setores do universo, aprenderão sobre tudo, conhecerão todas as coisas e todos os seres da criação. Muito enriquecedor também toda essa informação, né, Sebastião? Traz um pouco para a gente aí da elucidação disso tudo. Então, quando nós percebemos esse dinamismo, essa solidariedade, essa perfectibilidade da lei, e entendendo que só existe um único elemento primitivo, o princípio inteligente do universo, a matéria-prima do cosmos. Ele também é chamado de amor, também de evangelho, com a força, inicialmente a força que gera, nutre, e mais tarde vai transformar-se na lei que organiza e mantém. E se o elemento é único, seria muito simples, muito fácil compreender a manifestação de cada forma em qualquer cenário. E mais uma vez, o não necessitarmos de comer tanta coisa, mas sim o mínimo e termos a consciência disso. Porque através de uma única representação da natureza em qualquer forma, seja na luz, seja no ar, seja na água ou em qualquer fração do reino vegetal, animal, como alimentos, nós podemos encontrar todas essas coisas. Assim como no amor, em origem, como matéria-prima, encontrar tudo que necessitamos para a reconstrução ou reconfiguração de qualquer cenário ou veículo de expressão. Não consciente disso, nós vamos fazer muitas coisas desnecessárias, sofrimentos, perturbações, dores, que não necessitaríamos, que não nos ensina de fato a caminhar, a evoluir, a aperfeiçoar-se. Mas conscientes disso, nós encurtamos o caminho porque prestamos mais atenção. Às vezes reencarnamos um número muito grande de etapas, ou em várias etapas, né, nesses processos reencarnatórios, passamos quase pelas mesmas lições, porque não prestamos atenção. Quantos alunos estão em sala de aula e não sabem por que estão na sala de aula? Não sabem nem o que significa matemática, onde vai usá-la. E a matemática é uma constante em nosso dia a dia. Ela está em tudo, porque os padrões da natureza se repetem baseado no número, na harmonia, nesse mecanismo que vai unindo as formas para que haja as configurações. Por exemplo, o que precisa para ter essa compreensão? Pelo menos o desejo de compreender-se e acelerar o seu processo evolutivo. O alto amor, o respeito à vida. Porque se eu não conheço, se eu não compreendo o que está nos alimentos ou em qualquer frequência da vida, por que eu vou respeitar se eu não sei o que significa? Por exemplo, quando nós falamos que um centímetro de folha seca, em contato com a terra úmida, vai possibilitar a eclosão de 15 milhões de vidas, de micro-organismos que está a caminho do reino animal. E às vezes nós queimamos, obrigando esses 15 milhões de seres quase animais transformar-se em minerais. Quer dizer, voltar, às vezes centenas, milhares, milhões de anos atrás e recomeçar, porque eles fazem um processo de recapitulação. Se eu estou fazendo com que ele volte, então em alguma etapa da minha vida eu também vou estar voltando
em algo se eu estou fazendo isso, se eu estou imprimindo isso no outro. Às vezes é um pouquinho pior. Uhum. Naquele momento você está voltando também. Tá. Por isso que a cada coisa que você destrói, você morre. Porque naquele momento nós expulsamos do nosso cenário elementos constituintes do nosso corpo, organizadores do nosso corpo, quando possibilitamos esse retorno às origens dessas formas que já estaria próxima do reino animal. Elas poderiam entrar no nosso universo, porque elas vão se dissolver no contato com a terra, e essas microvidas já vão fazer parte do reino vegetal de uma forma mais abrangente e já migrar mais rapidamente para o reino animal e estar em nosso cenário, tanto como vegetais, como consciências animais. Todas as vezes que destruímos qualquer coisa da natureza em qualquer frequência, nós somos obrigados a voltar e acompanhar e recompor aquela situação que tiramos ou desconfiguramos da lei de harmonia. Eu volto a uma pergunta do nosso bloco anterior, né, de 2 blocos anteriores, talvez. Se eu faço isso, né, por uma ignorância, então, assim, você está trazendo que se eu pego aquele pedaço de folha e o planto na terra, eu vou estar auxiliando todos aqueles seres que estão ali a evoluírem. Se eu pego essa mesma folha e queimo, eu vou estar fazendo com que ela volte a um estágio anterior. Mas se eu tenho condutas como essas em outras situações da minha vida por ignorância, porque onde que eu posso ter acesso a todo esse material, digamos assim? E eu te devolveria uma pergunta, e essa também você consegue facinho. Não vou agora complicar mais a sua vida. Você conhece toda a Constituição, a lei magna ou a lei máxima do nosso país? Não. E só porque você não a conhece, você fica isento das obrigações nela inerentes? Não. Então, não é porque desconhecemos as leis cósmicas que nós vamos ficar, certo? Fazendo por ignorância então? E não ser responsabilizados. Tá. Tem atenuantes, sim, mediante essa ignorância. Quanto mais compreendemos, mais seremos responsabilizados se desviarmos a nossa conduta. E se eu falo assim, mas eu quero ter acesso a tudo isso para ter cada vez mais uma conduta mais alinhada com esta lei, onde eu busco estes referenciais? Porque você me trouxe agora, então, você conhece toda a Constituição? Não, mas então, se eu quiser ter acesso a isso, então eu vou buscar alguma literatura específica que me mostre isso, né? Vou ler a Constituição que me mostra isso. Qual é essa Constituição na minha conduta moral? Além do Evangelho? O próprio Evangelho. Além do Evangelho não existe. Também você não vem querer me complicar. Porque o Evangelho está em todas as coisas. Só que agora nós não vamos ler o livro diretamente. Nós vamos ler o Evangelho na natureza. Nós vamos estudar cada manifestação da vida que está sendo gerada e nutrida, organizada e mantida pelo Evangelho em si. Porque ele é a força motriz como lei e ao mesmo tempo a matéria-prima, que é o que nós chamamos de Evangelho. Camille Flammarion fala que basta você estudar o livro da natureza. E é tão simples compreender a vida e entender o seu processo evolucional, que às vezes nós não compreendemos porque achamos que é complexo. Então você olha para uma beterraba e pensa que aquilo é a coisa mais complicada que existe entender. Aí você percebe o que a beterraba usou para se fazer. Eu joguei na terra, parece que ela só alimentou-se de terra, de água, ar e luz, basicamente, e constituiu essa coisa fantástica, saborosa e etc. Mas tem gente que não gosta, não, fala que odeia, etc. Principalmente vai tomar o suco ali, o sumo dela, se não tiver o paladar educado, vai achar estranho. Às vezes, observando a própria vida, nós já compreendemos esse mecanismo da lei. Os livros vai aproximar, nós vamos criar um mecanismo para tentar colocar isso mais palpável, facilitando. Mas o mecanismo mais perfeito para a compreensão das leis, da vida, desse processo evolutivo, é observando a própria vida. Às vezes nós vemos na geladeira, nem precisa na geladeira, às vezes a gente ganha lá um pão, às vezes esse pão de forma, que ele é mais frágil, e ele rapidamente um montinho de vidas, uma porção de vidas, aí a gente dá o nome de mofo, não é isso?
A gente sacrifica o bichinho, manda para o lixo. Basta colocá-lo no forno, avisa as vidas que elas vão se transformar-se, elas vão ser convidadas a retirar-se daquele contexto e vir diretamente para dentro do nosso universo. Nós estamos matando elas, a gente recupera o pão, ele fica fresquinho, não precisamos jogá-lo no lixo. Não precisa tirar nem um pedacinho. Não precisa tirar nada, pode colocar lá com um mofinho e tudo. Aquelas vidas vão ser promovidas, vão ser agregadas na própria estrutura do pão, você está avisando a elas, porque o fermento faz isso. Ele não morre para que os outros tenham vida. E ali naquele momento o pão vai ficar fresquinho de novo. Se você apertar um pouquinho, ele vira torrada. Mas está valendo ainda. Pelo menos não foi para o lixo, não foi obrigado a voltar em outro cenário. Então essa lucidez que nós temos e aprendendo as coisas, fazendo. Agora, se eu não tenho as experiências, me recuso a tê-las, aí não vai aprender, vai ficar muito difícil. Isso aí, então chegamos ao final do nosso programa, né? Tão esclarecedor, com tantas coisas que o Sebastião foi trazendo, práticas, né, para a nossa vivência diária. Mas, né, vamos então para o próximo programa, tem aí muito conteúdo, né, que você acompanha então com a gente. E se você quiser assistir novamente esse programa, ter acesso aos outros programas, a toda a grade de programação da TV Mundo Maior, é só entrar no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões do nosso programa, mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, muito obrigada pelo programa de hoje, né? Tanto esclarecimento, tantas situações para a nossa vida diária mesmo. Exato. Eu vou estabelecer o meu impulso agora para chegar à intuição, porque parece ser o título do próximo programa. Exatamente. Gratidão eterna ao telespectador, a tudo e a todos os seres que nos deram a oportunidade de ser útil. É isso aí, então agradeço você pela companhia e já deixo aqui um convite, como o Sebastião já estava trazendo, para você estar conosco no nosso próximo programa, onde vamos falar do impulso primordial à intuição. Muito obrigada e até lá!